Olá, hoje eu quero louvar a Deus contando um pedacinho do meu testemunho, do que eu vivi na depressão e eu não posso guardar isso para mim. Eu preciso louvar e glorificar o Senhor com essa mensagem. Bem, resumindo, em dezembro de 2014 eu fui diagnosticada com um transtorno depressivo maior e iniciei o tratamento. São 6 anos, né? Mais ou menos. Mas eu vou dar um pulo para o ano de 2019, né? Que é um dos meus testemunhos que eu gostaria de compartilhar. Minha depressão, com o passar do tempo, foi visto que era uma depressão mais complicada, resistente a tratamento. E eu passei por vários tipos de tratamento. No final de 2019, eu estava tomando em torno de 14 comprimidos por dia, uma medicação mais forte, que não é a primeira escolha no tratamento da depressão e que tem muitos efeitos colaterais. Então, eu estava melhor do que em outros momentos, mas eu não retornei totalmente ao meu estado anterior, antes da depressão. Eu ainda tinha sintomas, né? Ainda não conseguia ser tão produtiva como eu era antes, mesmo com esse tratamento. Bem, em dezembro de 2019 eu estava na casa dos meus pais, sozinha. O Rafael estava na casa dos pais dele e eu fui para o segundo andar da casa pendurar roupa. De repente eu me lembro de estar com um forte enjoo, ver um copo de vidro caindo da minha mão e de repente eu estava tomando banho com mal-estar, muito estranho. Eu não tenho a memória, só tenho uns pedaços. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento, né? E quando eu terminei o banho, eu já estava com um pouco mais de consciência. E aí, quando eu olhei para o espelho, eu vi que o meu rosto estava um pouco inchado e 2 dentes da frente da minha boca estavam quebrados. A lateral da minha cintura e da coxa direita estavam todas roxas e eu não entendia nada. E aí eu tava tão confusa que eu liguei pro Rafael e falei: Rafael, o que que aconteceu? Eu caí? Ele falou: como assim o que aconteceu? Não sei, eu não tô aí, né? O que que houve? E aí o Rafael veio até mim, e quando ele chegou na casa dos meus pais, ele disse que a casa tava um caos, os cachorros estavam demonstrando assim grande medo. Tinha uma mesa pesada de ferro caída no chão da sala, tinha um copo de vidro quebrado no chão da cozinha. E aí nós não entendemos nada. Ficou parecendo que eu tinha caído da escada deles. Eu pensei que eu tinha desmaiado enquanto descia as escadas. Foi a conclusão que eu tirei. E aí eu comecei a correr atrás de médicos. No mesmo dia que eu caí da escada, que eu quebrei o dente, o Rafael conseguiu marcar um dentista maravilhoso que atende a família deles. E ele fez a correção dos meus dentes, perfeito. Sou muito agradecida a Deus. E aí eu comecei a marcar exames médicos para entender o que tinha acontecido comigo. Isso eu ainda estava no Rio. Uma semana depois, eu estava ajudando o coral para cantar a cantata de Natal da Igreja Presbiteriana da Freguesia. E aí eu fui no ensaio da cantata de Natal com a minha igreja, porque estava bem próximo do Natal. E aí foi quando eu passei mal pela segunda vez, só que dessa vez na frente de todo mundo. E aí o mistério foi desvendado. Eu apresentei uma crise convulsiva. Provavelmente foi isso que aconteceu quando eu estava sozinho na casa dos meus pais. Olha o livramento que Deus me deu. Provavelmente descendo de uma escada alta, que eu tinha ido pendurar roupa, eu tive a crise convulsiva na escada, caí e nada me aconteceu. Bem, uma escada de ferro, quem conhece sabe. Eu acordei na igreja mal da crise convulsiva, enjoada, sem conseguir andar.
e então me levaram para a emergência de um hospital ali perto. E no hospital eles preferiram me internar para investigar o que estava acontecendo. Eu fiquei 5 dias internada nesse hospital, né? E desses 5 dias, 4 dias me deixaram sem as minhas medicações da depressão. A suspeita é que era um dos remédios poderia ter induzido a minha crise convulsiva. Com essa suspeita de ser uma das medicações, eu já tomar muito tempo certinho, eu tá chateada, né, com essa situação, cheio de efeitos colaterais, então eu decidi ficar sem a medicação para ver como o meu corpo reagia, mas eu reforço aqui que eu sou contra paciente que para de tomar medicação por conta própria, sou contra, né? Uma das coisas que faz a depressão não ser curada na vida dos pacientes é porque eles deixam de tomar o remédio quando acham que tá bem. Isso não é bom. Esse efeito, que provavelmente foi isso que eu tive, é um efeito raro, tá? E vocês não precisam ficar com medo. E aí a gente, nas investigações, ficou como uma grande hipótese para o que aconteceu comigo foi o seguinte: com o passar dos dias, depois de eu ter deixado de tomar medicação, eu fui melhorando da depressão, fui melhorando, os meus sintomas foram sumindo e eu fui me tornando produtiva novamente. E aí existe até hoje um tratamento que é muito bom, chamado eletroconvulsoterapia, que é a terapia para depressão com choque. Né? Você induz a pessoa a uma crise convulsiva e assim ela melhora dos quadros depressivos e outros quadros. Né? É um tratamento atualmente bem seguro, com excelentes resultados, mas ele ainda sofre muito preconceito. Bem, chegou-se à conclusão que provavelmente a convulsão que eu tive foi semelhante ao resultado de uma terapia de eletroconvulsoterapia. E essa convulsão, né, esse choque no meu cérebro, me tirou da crise depressiva. Louvado seja Deus por isso, porque Ele tem um momento certo que é dele, só dele. E eu louvo a Deus por isso, desde 2019 até o dia de hoje, 2020, no finalzinho de 2019, né, dezembro. Então, 2020, 2021, eu só tenho me recuperado. Eu não estou aqui fazendo um discurso de prosperidade, que se você for fiel a Deus tudo vai dar certo, você será curado de qualquer doença, terá sucesso, não. Até porque eu ainda tomo medicação, ainda me trato para depressão, já que o meu quadro de doença não é tão simples assim, mas hoje eu tomo um comprimido e algumas gotas de outro remédio e consegui retornar ao meu estado produtivo, né? E aí fica, retornei a ser quem eu era, né? Mas Deus não poderia ter me tirado desse estado antes? Poderia. Mas ele nos ensina que não é do nosso jeito que é o certo ou o que é o melhor, mas é do jeito dele. E eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. Tenho muitas histórias, depois eu posso ir contando. Sofrimento também. Talvez eu tenha que me tratar por toda a vida, devido ao tipo de depressão que eu tenho. Mas mesmo assim eu sou grata a Deus, de verdade, sou muito grata. E eu gostaria de deixar com vocês aqui o Salmo 119, versículo 71, que diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O salmista louva a Deus e agradece pelas dificuldades, pela aflição, porque isso foi preciso para que ele aprendesse a palavra de Deus, né? E Deus, ele me deu muitos ensinamentos que eu quero carregar por toda a minha vida. O principal deles é: não deixe de buscar a Deus.
Raquel, não deixe de ler a Bíblia. Se esforce para ler a Bíblia todo dia, porque Deus fala. Ele fala através da Bíblia, é a palavra dele revelada. Quando ele fala, ele nos corrige, ele nos ensina, ele nos traz conforto, ele nos consola, ele nos traz paz. E é só isso que nós precisamos para viver, é a paz de Deus. Por isso, em todo tempo, não importa a dificuldade que você estiver vivendo, se apegue ao Senhor, que só Ele vai te dar forças para passar por tudo isso e só Ele vai te dar o ensinamento correto do porquê você está passando por isso. Que a nossa vida seja sempre para a glória de Deus. Amém.